O assunto em debate no programa de hoje é o uso da bicicleta como transporte e mobilidade. O que de debate está entrando no ar. Continue com a gente. E claro, você pode e deve participar do nosso programa, enviando perguntas e sugestões de pauta para o nosso Facebook, Quindim Cultural, por e-mail quindimculturalpel@gmail.com e pelo nosso WhatsApp, no número 999744063. Vale lembrar que o Quindim Debate, assim como todo o trabalho de mídia independente do Quindim Cultural, tem a parceria dos seguintes apoiadores culturais. Quebra-Mar Pelotas, que está com uma promoção de moletons bem interessante aí para você presentear seu pai nesse Dia dos Pais. Você compra 2 moletons e paga só um lá, que é referência de qualidade e atendimento, vestuário, produtos de surf, skate e muito mais. Também tem espaço para artistas fazerem exposição, espaço para shows e eventos. Aberta das 9 da manhã às 7 horas da noite. Fica na rua 15 de novembro, número 569, telefone de contato 3227-1270, e-mail quebramarpel@gmail.com ou curta a página no Facebook Quebra-Mar Pelotas. Também temos o apoio da Livraria, a primeira locadora de livros online de Pelotas do estado. Contém um acervo de mais de 2.000 livros, onde é possível fazer locação, troca ou doação. Acesse o site www.livraria.com.br e saiba mais informações. Livraria, multiplicando sua leitura. Acesse também Livraria Locadora de Livros no Facebook. E por fim, temos o apoio da Revistaria São Francisco, com 20 anos de existência em Pelotas e na região sul. Lá você encontra inúmeras revistas, quadrinhos, jornais e até livros. Também um espaço para os artistas independentes também divulgarem os seus trabalhos. Rua Gonçalo Chaves, 2810, loja 1, dentro do Supermercado Nacional. Mais informações pelo Facebook Revistaria São Francisco Pelotas ou pelo celular 991-566981. E para debater sobre a questão do uso da bicicleta, estão aqui conosco os artistas, o artista de rua e malabarista, o Amendoim, e o artista músico e rapper Lucas Fagundes. Estaria aqui, mas devido a alguns compromissos, o Patrick Tedesco, da agência CKCO, que organiza o Pedal Arte Festival Bicicleta de Pelotas, mas em razão de alguns compromissos ele não pode estar aqui, assim como o Leandro Caran, que é organizador do Pedal Pode Ser. Infelizmente eles não estão aqui, mas representam aqui os ciclistas diários, vamos dizer assim, o Amendoim e o Lucas aqui representando aí a cena artística e também, digamos assim, ciclistas que vivenciam essa questão do uso da bicicleta. Sejam bem-vindos, Luiz. E vamos começar então falando da importância do uso da bike como transporte, mobilidade e esse ativismo aí que a gente vê no contraponto ao carro. Como é que vocês enquanto ciclistas, e eu também sou ciclista e vivencio isso diariamente, como é que vocês também, que são ciclistas, vivenciam isso durante todo o dia, esse contraponto fundamental da bicicleta como transporte e também contra todo esse monopólio que o carro tem no espaço público? Bom, a situação aí a gente está trocando essa ideia e tal, importante. E conhecer a bicicleta, ela já tem bastante tempo, assim, eu acho que desde criança, né? Essa coisa que a gente aprende a andar de bicicleta desde criança, então tem muita memória, muita coisa para a gente explorar, assim. E atualmente ela, na minha vida, assim, é tipo um fator, uma coisa principal, assim, primordial. Assim, poucas coisas materiais que eu dou valor, assim, na hoje. Eu nem tenho tantos bens materiais, mas a bicicleta é aquela coisa que tu cuida, assim mesmo, né? Sente falta. Os períodos que eu fico sem bicicleta em Pelota, no meu lugar é triste, a gente ficar sem bicicleta. Como se estivesse faltando alguma coisa. Exatamente. Hoje em dia é o jeito mais fácil de locomover também. Sim. É o ônibus, sabe? Está crítico, cara. Sim, mano. Muito movimento de veículos. Um preço exorbitante, né? A 13,20 aí, que impossível das pessoas pagarem o trabalhador comum e assalariado, muitas vezes tem que desembolsar um dinheiro enorme para poder andar de ônibus, e no entanto o ônibus não melhorou tanto como eles prometeram que melhorasse. Então a gente vê que a bike ainda assim é um meio que é sustentável, tu tens mais autonomia e ao mesmo tempo tu contribui para a natureza. Exatamente. Aos poucos tu vai vendo o quanto de coisa tu pode fazer com a bicicleta, né? Se a gente te transportar dentro da cidade, tu vê, por exemplo, aqui na cidade de Negatão, como fazendo bike entrega, né? Marciano, mas é muito demais, assim, tá muito bonito mesmo de ver a galera fazendo isso.
precisa dar um pedal, claro, tu vai gastar, tu vai comer, tu vai ter essas coisas, mas é autonomia, assim como tu falou mesmo, é resistência do dia a dia. Né? Sim. Com certeza. Por isso, assim, vocês enquanto ciclistas e artistas independentes, o que vocês diriam a respeito da bike para a cidade, já que a cidade é ideal para pedalar, mas ao mesmo tempo, o que vocês diriam a respeito, assim, dessa convivência de várias alternativas de transporte com o carro e o que vocês diriam a respeito dessa relação do carro com uma bike que muitas vezes, infelizmente, a gente vê que é desrespeitosa, que é intolerante, os caras que andam, as mulheres até de carro, querem se achar melhores ou superiores. Exatamente. O que você teria que dizer a respeito dessa problemática aí, dessa relação entre carro e bike, que muitas vezes o carro quer ser o mais forte do que a bike por ser um veículo, digamos assim, frágil, sempre é assim, atingida, quando há um acidente, ela sempre acaba sendo a mais prejudicada, né, por causa do tamanho e tal. Então, é muito desigual, né? A gente convive e vê isso o tempo todo, né? Tipo, a gente tem ruas na cidade e nessas ruas tem carros se movimentando e ainda dos dois lados, em faixas, coisas assim, ainda tem estacionamento dos dois lados. Então a gente liga com carros que estão em movimento e carros parados, né? O tempo todo ali. E o que sobra para o ciclista e para o pedestre também é uma calçada mínima, né? Então lá a gente enfrenta isso de calçadas bem pequenas e às vezes tem um poste no meio da calçada. Para todo mundo e é uma coisa, é opressora, essa situação é opressora do carro, dessa lógica do carro, do transporte, é uma desemboca na lógica econômica, né, de tudo assim, tal, parece. O capitalismo selvagem. A consciência de que o processo é bem lento para a gente poder perceber que todas as pessoas têm direito a utilizar a rua, né? O carro é uma coisa gigante, de lata, pesado, que quando bate em alguma coisa, machuca, quebra, né? Então, eu sempre fico pensando muito nisso, assim, sabe? Que é preciso um processo de consciência, né? De educação, a gente conversar com a população, porque tem geralmente, tem cara que é ciclista, mas não é só ciclista, tem um cara que é ciclista, mas também tem um carro. Então, quando ele está dentro do carro, é mais fácil para ele ter uma noção de como vai cuidar do ciclista que está passando do lado dele, né? É importante essa consciência, a gente também precisa ressaltar isso desde a infância, com aquelas experiências de educação de trânsito, aquela conscientização até mesmo na escola, que é a base, e muitas vezes a criança aprende isso aí, mas quando chega à idade adulta, quando vai ter um carro, vai tirar uma carteira, ou quando às vezes acaba não tendo isso, mas começa a se locomover sozinho, muitas vezes a pessoa, quando chega à fase adulta, a gente vê que algumas pessoas meio que desaprendem ou esquecem e acabam cometendo, digamos, imprudências assim, absurdas. Claro. É um pouco de olhar para a humanidade mesmo. Isso. Tem uma pessoa que precisa de bicicleta, né, cara? Tipo, precisa fazer, claro, tem política pública aí, política para melhorar as coisas, para a educação e tal, para a educação do trânsito, como tu disse, mas é um básico, assim, a gente vê que é um ser humano que também precisa se transportar e não necessariamente porque ele não está no carro, não quer dizer que a rua é menos dele, porque as ruas, se a gente for pensar para quem serve uma rua, é para todo mundo se locomover, né? E nem todas as ruas têm ciclofaixa, por exemplo, são a grande minoria, digamos assim, né? Tem ciclofaixa. Então, qual é o meu direito de andar numa rua que não tem ciclofaixa? É o mesmo do carro, né? Como deveria ser. E quando a gente tem na frente dos motoristas, o ar estaciona os carros. Pois é, não, seria Já invade o espaço do ciclista. Respeito um ao outro. Pois é, e nós vamos comentar aqui que a Prefeitura de Pelotas tem investido nos últimos anos bastante na mobilidade, principalmente a bicicleta com várias ciclovias e ciclofaixas, que logo virão aí as ciclovias da Avenida Mundial e da Duque de Caxias um pouco mais qualificada. Mesmo assim, guris, na avaliação de vocês, o que ainda, embora com esses avanços, o que ainda não queremos de vocês, enquanto ciclistas que vocês já comentaram aqui, o que ainda precisa avançar nessa questão? Se quiser. Respeito. Acho que
lugar para bicicletas e que a bicicleta pode ajudar nesse sentido, sabe? Sim. Então é uma questão informativa e educativa para a população. E uma coisa que eu vivencio também como ciclista, por exemplo, a gente sempre, o pessoal que me acompanha sabe que eu já declarei isso várias vezes, e eu também já enfrentei muito dessas questões aí, às vezes até aqui na Escola da Félix, que é tão pequena, às vezes assim, eu já cansei de passar ali dentro da ciclovia mesmo, as pessoas, alguns pedestres, por exemplo, não olharem para os dois lados, ficarem distraídos até com o celular ou com o fone de ouvido e atravessarem sem avisar e sabendo que tem pessoas, tem ciclistas ali passando, eu ou qualquer um de vocês, e a gente vê que isso aí não é aceitável. E até essa questão que a gente comentasse, a questão de um carro se apropriar do estacionamento que não é dele, não é o estacionamento. É a ciclovia que está justamente para nos beneficiar, e ele se apropria também desse espaço. Essa apropriação, digamos assim, cada vez maior do automóvel. É uma questão complicada assim, que a gente vê. Claro, e também às vezes o caminhão fazendo entrega, em várias situações assim. E eu nunca vi, por exemplo, sei lá, esses guardas de trânsito parando para intervir nessas situações, sabe? Talvez ocorra, não digo que não acontece, sim, mas nunca, sempre parece que é essa coisa, né, de que a corda remete do lado mais fraco. Mas vai ser entre um acidente, isso eu já vi de vários amigos que se acidentaram na ciclofaixa aqui da Félix, ela é a mais clássica, assim, eu acho, de acidentes aqui da Europa. com certeza. E sempre pendia, arrebentava do lado do ciclista. Não, exatamente. E mesmo que o Brasil, embora seja um país, não falamos apenas de Brasil, mas de América Latina, que na verdade nós temos um histórico que a gente não pode deixar de falar e de também provocar, que a América Latina tem um histórico muito grande com a questão do veículo automotor desde os tempos dos anos 20 e contraponto à Europa sempre foi o continente que mais priorizou a bicicleta, o transporte público, enfim, esses modais de integração. E o Brasil só agora está começando, nesses últimos 10 anos, que a gente vai ter uma notícia falando um pouco desse avanço, que ainda precisa avançar, a gente vai debater isso logo depois. E a gente vê que, embora com o avanço que o Brasil tenha tido, ao mesmo tempo, ainda é muito aquém do que deveria ser. Não sei se vocês concordam com isso. Ainda mais uma coisa de, estava pensando que agora, né, que a gente fala da bicicleta, da ciclofaixa, sempre aqui mais para o centro, os bairros um pouco mais afastados do centro, assim, mais em volta, mas disso até o Lucas pode falar muito melhor do que eu, né, quando moro no Minas, que o quanto chega dessa coisa da prefeitura, de decisão política pública, chega na periferia, sabe? Quanto tem investimento disso? Tipo, a gente fala de ciclofaixa, mas a gente vai dar um pedal para os bairros, na periferia, a gente não vê nenhuma asfaltada, não vê, tipo, muito buraco. Isso é normal. então, Quando tem uma ciclovia bem pequenininha, sempre tem carro parado, charrete, carregão. pois As pessoas às vezes gostam de quebrar garrafa no meio da ciclovia. Isso é desrespeito total. sim, a gente acaba vendo que tipo, se for pensar, quem mais usa bicicleta também é trabalhador, né, cara? Tipo, galera que sai para trampar de manhã, eu vejo que sai para bicicleta pela manhã. Exatamente. Tem muita gente circulando que vem trabalhar no lugar. Exatamente. O pessoal do Areal, que é o meu bairro, o bairro do Lucas do Lunas, então todos os bairros da Fragata, todo trabalhador, toda pessoa que é moradora de bairro, todo vila, seja qual a região da cidade for, toda a maioria das pessoas usam bike, ou ônibus, ou as duas coisas fazem essa integração, digamos assim. E a gente vê que nem todas as ciclovias ainda chegaram para essas pessoas, ou para as pessoas que vivenciam isso. Sim, a gente vê que é muito diferente do ideal, mas o que eu imagino assim fazendo esse comparativo a esses outros países que a gente não conhece, pelo menos eu não conheço como é na Europa, a gente vê vídeos, ouve falar de notícias e tal, mas será que o quanto a população participa da criação dessa política para colocar em algum lugar, sabe? Que se é o trabalhador que mais usa bicicleta, está usando todos os dias e tal, daí quando tu vê, vai lá um engenheiro que quase nunca anda de bike, ele gosta da ciclovia, ele sabe. É isso mesmo, ele é o cara que ele construiu um skate, não chama nenhum skatista para adaptar, para dar o palpite necessário, que é o conhecedor da coisa. O
Luiz, assim, ó, ainda falando dessa questão da estrutura viária para bikes, a gente, nos últimos anos também há várias cidades brasileiras que não apenas capitais, isso é bom lembrar, têm investido em ciclovias, sistema de aluguel e compartilhamento de bicicletas, sejam elas de modalidade privada, por empresas conhecidas como Itaú, NET, Unimed, e pelo poder público através das prefeituras, como no caso de Santos, que é o Bike Santos, o Integra Bike de Sorocaba, em São Paulo. E como é que vocês veem esses avanços aí que o Brasil tem tido aí de compartilhamento de bikes através do poder público e através dessas empresas privadas, inclusive inspiradas no modelo europeu? Lucas, quer falar? Pode falar. Gostei das palavras. Aprendeu. Cara, eu vejo que é isso, né? Tipo, é legal, são iniciativas válidas, mas é bem, tipo, é pequeno, é minoria e ainda é isso, né? Tipo, é lá no centro das cidades para tipo, determinado público utilizar, né? Tem lugares que é cobrado, não sei como funciona em todos esses lugares, né? Que eu utilizei em Porto Alegre era cobrado. Mas a modalidade digital tem várias capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, se não me engano também em Recife. Então eles têm a cobrança de R$5 por dia e R$10 por mês. Aí a pessoa tem o totem, aquele que tu pega a bike e já faz. Ela até que o processo agora o Itaú já modificou, as bikes estão mais melhor equipadas, tem um sistema inteligente de imagem, questão assim. E até os da NET também estão nessa. Inclusive uma capital que eu vi uma reportagem bem interessante no canal local deles lá, que é o Bike Vitória, que é a capital para Capixaba, e eles investiram muito ali também na questão da ciclovia e tal. E lá o mediator uma empresa privada de compartilhamento de bikes. Lá o pessoal está dentro, claro que é muito pequeno, mas eu posso pensar, a previsão, pelo que a gente viu, é que eles vão aumentar. E esse modelo de compartilhamento de bike, seja privado ou público, ainda a prefeitura de Balsas não decidiu, mas eles estão para trazer esse modelo para cá, para trazer estações em locais estratégicos da cidade. Com certeza é um avanço, assim, nunca não é descartável. Tipo, essa coisa mesmo de processo das coisas, se for pensar há 10 anos atrás, 20 anos, a gente nem falava disso, tipo, nem comentava sobre essas coisas. Então, se está rolando já, tipo, muito bom, sabe? Mas eu tenho uma crítica, assim, de que é preciso avançar, assim, no sentido de não limitar, né? De flexibilizar isso de uma forma melhor, de investir em estrutura, né? Tipo, do ciclista, de segurança, de locais para se locomover, tipo, de ter, não só aumentar a ciclofaixa, mas aumentar os lugares onde ela chega, assim, tipo, as ciclofaixas que chegam a vários lugares. E também incentivar mais as pessoas que empregam as pessoas que são ciclistas para ter um suporte como vestuário, mas também bicicletário, que a gente vê de Balsas que um número pequeno de bicicletários cresceu, mas então tem muitos lugares que o cara vai deixar a bike que não encontra bicicletário. Aí tem que deixar amarrado na árvore, ou deixar no local mais fechado, pagar estacionamento também, que muitas vezes nem todos abrem uma bicicleta. Isso é uma discussão muito louca de estrutura, porque, como eu falei, os carros têm uma faixa de cada lado das ruas para estacionar, e a bike, tipo, não tem lugar próprio para a bike, nem isso, a gente tem que explorar árvore, poste, tipo, mais mastas de placa, de tudo, assim, sempre a mercê de você poder ser furtado, você poder, tipo, sei lá, alguém lá que sua bike levar alguma coisa, né, sempre mais, tipo, perigoso, digamos assim. Sim, é correr esse risco. Embora Pelotas seja uma cidade, digamos, ideal para pedalar, para se tornar ciclana, assim como a vizinha Rio Grande, ao mesmo tempo, em razão desse atraso que Pelotas também sofreu junto com o Brasil, dessa questão da mobilidade, ela está recém se reformulando com essa questão da bike que há anos deveria ser chique. Já que a cidade é tão ideal para isso, para poder pedalar, ir até o Porto,
te molha todo, te suga, fica todo embalado. É, situações aí. Pois é. Eu fico sonhando num dia que essa coisa de compartilhamento de bicicleta, tipo, a gente vá se acostumando com essa ideia e possa partir até de iniciativas populares mesmo, assim, tipo, de galera de bicicletaria, né, que está sempre reformando bike, sempre vê bicicletas estragadas, Sim, é verdade. Então reformar essas bicicletas e deixar elas acessíveis para o uso, assim, sabe? Acho que isso é uma coisa que vai passar, que vai acontecer. E agora tem uma modalidade que é bem interessante na questão da bike, que os pequenos empreendedores estão investindo nessa questão, que é o modelo Bike Café. Nós temos aqui no Libre, nós fizemos matéria faz algum tempo lá, e o pessoal falou que é importantíssimo ter um lugar que abrir a bike, ao mesmo tempo tem lugares que tu podes até consertar dentro do Bike Café, restaurante e estacionamento para bike também pode levar uma ferramenta para consertar e tal. São Paulo tem uma maioria dos bairros, Porto Alegre tem 2 ou 3 bikes cafés, e aqui só tem um, que aqui é na região do centro, que é o Libre. Então esse conceito de bike, café e restaurante, tem essa questão de acolher o ciclista, né, que tem essa visão de uma alimentação saudável e ao mesmo tempo a forma de se locomover, que é através da bike é sustentável também. Tem que crescer, tem que investir mais. Pois é. Agora vamos repercutir então, Luiz, uma notícia que saiu no site Bike é Legal, que é voltada à questão da bike, que já está um tempo aí ativo, e ela diz que em 10 anos dobra o uso da bicicleta como meio de transporte no Brasil. Isso é uma boa notícia. E o relatório do Sistema de Informações da Mobilidade Urbana do Brasil, dados comparativos entre 2003 e 2014, mostra que em 10 anos o uso da bicicleta no Brasil quase que dobrou. O relatório do Sistema de Informações da Mobilidade Urbana, divulgado pela Associação Nacional de Transportes Públicos com dados comparativos entre 2013 e 2014, mostra que em 10 anos o uso da bicicleta no Brasil dobrou. Em 2004, o número de viagens realizadas utilizando-se desse modal ativo era de mais de 1 milhão, e em 2014 esse número aumentou para 2 milhões e 600 milhões. A distância percorrida pelas pessoas com bicicleta também dobrou nesses 10 anos, passou de 6 milhões de quilômetros por ano para 12 milhões de quilômetros. Portanto, o número de consumo de tempo na bike também dobrou no mesmo período. Se em 2004, por exemplo, era 5 bilhões de horas por ano, em 2014 esse tempo cresceu para 1 bilhão de horas por ano. Embora ainda seja pouco, mas cresceu. E o carro, como já era de se esperar, é mais poluente se comparado com a moto, transporte coletivo municipal e transporte coletivo metropolitano. A emissão de poluentes locais produzidos pelo carro em 2014 foi de 314 mil toneladas por ano, pessoal. Preocupante mesmo. E mais de 17 milhões de toneladas é um número correspondente à emissão de poluente estufa na natureza. E em 10 anos o custo de impactos do transporte individual aumentou em quase 150%, partindo de 8,4 bilhões, quase 9 bilhões de reais por ano em 2004, e chegando a mais de 20 bilhões de reais por ano em 2014, que é bem recente. O custo público com o transporte individual também cresceu nesse mesmo período, aumentando 16%, passou de 8 bilhões de reais por ano para mais de 9 bilhões de reais. O valor estimado do patrimônio investido na mobilidade urbana em transportes individuais também aumentou e é o mais caro. Vejam vocês. Em 2004, seu custo era de mais de 1 bilhão de reais. E também em 2014 passou a ser de mais de 2 bilhões de reais. Lembrando que essa fonte aqui, se você quiser saber mais informações, a notícia completa, outras informações relacionadas à questão da bike, ativismo, também incentivo ao uso da bike, é só acessar bikelegal.com ou achar no Google, que tem mais informações também. E aí, Luiz, o que vocês comentariam a respeito dessa notícia? Embora seja um avanço, mas também a gente precisa ver que o carro também aumentou o número da frota, que é absurda, e o número de poluentes na natureza. O carro polui muito, às vezes muita gente, aliás, a maioria das vezes, é uma pessoa só conduzindo um veículo enorme, não um veículo pequeno, não é uma família inteira como antigamente. Antigamente era uma família toda que voltava o carro, esses carros pequenos, médio, grande, mas hoje em dia é um carro grande e é só uma pessoa, uma mulher ou um homem, ou às vezes é só duas pessoas. É complicado. É assustador, né? Essa minha risada, mas é assustador esse monte de gente que a gente consegue nem ter noção, né, do real impacto que a gente vê, as coisas acontecendo, mas eu não consigo ter noção através desses números. Só que é muita coisa, é muito poluente, é muito caro. Sim. Isso a gente vê no dia a dia, às vezes eu tenho a impressão
Você olha em volta, tem mais carros de pessoas, carros parados, carros andando. E acho que é isso, sabe? Tipo, para inverter isso, é inverter toda uma lógica estrutural, vai cair nos montes de falar de capitalismo e tal, então que muito está estruturado essa coisa do crescimento econômico. Não tem para onde crescer mais, não tem como lugar para ter mais carros. Não tem como uma cidade, né, por isso sustentar só com carro, só com automóvel, só com veículo automotor. Tem que ter as alternativas também. Sim, a gente fala em sustentabilidade, sustentável, mas já os termos já parecem que já não dão mais conta, assim, porque tem que ver na prática, né? É insustentável esse monte de carro, esse monte de esses engarrafamentos, tudo que gera, né? Tudo que é um impacto gigante na natureza, né? Tipo, a cidade é uma coisa bastante antinatural, digamos assim, porque é asfalto, a gente vê que quando chove a água sobe, porque é tudo entupido, daí carros também soltando gases poluentes, então, não sei, eu sinto que é uma questão mesmo de consciência, assim, de consciência da gente, de respeito em todo mundo que está em volta, né? Porque a gente sabe que vai ter uma hora que, já que está todo mundo andando na cidade, vai ficar ruim para todo mundo. Sim, é verdade. Com certeza. E nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso debate. Já voltamos para encerrar aqui o nosso programa de debate, fazendo as considerações finais aqui com os guris e um pouquinho também para divulgar o Pedal Arte Festival da Bicicleta de Pelotas, já que o Patrick não pode estar aqui, mas a gente divulga mesmo assim um pouco desse evento fundamental para o ativismo, para atividades formativas em relação à bicicleta também, muita atividade cultural e artística que vai ser bem interessante. E você, continue ligado com a gente aqui, no Quindim em Debate, volta logo.